Olá, paz de Cristo Jesus, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais um conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje o conteúdo é da aula de número 4, que tem o título A Sutileza da Normalização do Divórcio. E para você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com seus irmãos e não esqueça de tocar lá naquele sininho para que as mensagens cheguem rápido até você. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoa e congrego aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Amados, o texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, porque quem ajuntou é superior, quem ajuntou é maior. Por isso, o que é menor não tem autoridade para dissolver aquilo que o maior fez. Por exemplo, quando Deus abençoa, o homem não tem autoridade para amaldiçoar, porque aquele que é maior, é soberano, já abençoou. Então, qualquer expressão de diluir, ou dissolver aquilo que o soberano já fez, é em vão, não adianta. Então, se Deus disse que e acabou a história, A verdade prática diz assim, o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. O casamento não é dissolúvel, então não é por qualquer motivo que a pessoa deve se divorciar. Isso dentro de um padrão bíblico. Então vamos para a palavra de Deus. Quero deixar aqui apenas uns pontos que venha ser útil para a sua escola bíblica aí em sua sala de aula. Primeiro de tudo aqui é a natureza do casamento, que é monogâmico e vitalício. A natureza do casamento veio de Deus. O primeiro casal está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Fala que Deus uniu o homem e a mulher. E diz ainda que esta união conjugal não são mais apenas dois, mas uma só carne. Ou seja, esse matrimônio faz com que eles liguem o corpo um ao outro no sentido matrimonial. Como pode ser dissolvido isso? Uma união que foi feita por Deus. Quando o soberano estabelece um princípio para uma criação dele, algo que ele criou, só pode ser dissolvido por ele ou então dentro de um padrão estabelecido por ele. Eu não tenho nenhuma condição de criar um modo de desarmar, desestabelecer, ou de diluir, dissolver aquilo que Deus construiu, porque Ele é soberano, Ele é criador e eu apenas criatura nessa terra. Então devemos atentar o nosso pensamento para isso. Não é o que eu desejo, o que eu quero que tem que falar mais alto do que aquilo que já foi estabelecido por Deus. É importante isso. Não adianta a gente tentar querer fazer parte desse corpo de Cristo que é a igreja e não atentar para os princípios estabelecidos com Deus, ou por Deus, porque nós vamos romper aliança, nós vamos romper tratos. Gente, é chato, é muito ruim quando uma pessoa rompe um contrato com a gente sem nenhum motivo. Imagina só se nós simplesmente pelo meu bel prazer eu vou romper um contrato que eu tenho com o Criador. Fica uma coisa totalmente fora. Então, logo no início, nós entendemos aqui que no princípio o casamento é monogâmico. Para Adão ele recebeu Eva, heterossexual, porque era Ish e Ishá, Adão Ish e Eva Ishá, que nós entendemos que é o homem e a mulher, é o sexo masculino e feminino, e também indissolúvel, era vitalício, até que a morte os separe. Isso é a Bíblia, isso é padrão da Bíblia. Jesus, no final, ele falou a mesma coisa. Então, vamos lá. A indissolubilidade do casamento.
Está lá em Mateus 19, versículos 4 ao 6. Aqui diz assim, vou ler aqui para você. E ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É uma ordenança, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui está falando da indissolubilidade do casamento. É coisa muito séria, mas poucos dão valor hoje, é a realidade da sociedade hoje. Mas para quem vive a sua vida pautada na palavra de Deus, não caia no engano daquilo que diz que é legal, porque a lei moral está acima do que é legal para nós que conduzimos, pautamos a nossa vida na Bíblia Sagrada. E aqui, amados, ainda o aspecto moral do divórcio. O divórcio tornou-se legal, né? Depois aí na Constituição de 1988 para cá, o casamento tem sido bombardeado porque tornou-se legal. E tornando-se legal por causa da dureza do coração do homem, que é isso, cheio de vontade própria, então o homem deseja se divorciar por qualquer motivo. Qualquer discordância dentro de casa já se pensa em divórcio. Se encontrou uma mulher mais nova ou um homem com melhor condições financeiras, já é motivo para se divorciar do seu cônjuge e casar com ele, com outro. Então, tudo aquilo que, ou seja, nem tudo o que é legal é moral. Todas as leis estabelecidas por Deus são leis morais e que devem ser obedecidas por aqueles que confessam a fé, aqueles que dizem ser cristãos, serem evangélicos. Precisa ser observada e também praticada por tais pessoas. Não devemos fechar os olhos, não se engane, não abra mão dos princípios de Deus de forma alguma. Se você professa, aquilo é direito seu, é amparado por lei, é direito seu. Mas, vamos lá. Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16. Deus odeia o divórcio. Nós entendemos aqui, amados, que uma certa feita os fariseus, os religiosos da época abordaram Jesus tentando pegar Jesus em alguma palavra e vai perguntar o que ele achava do divórcio. Pode um homem se divorciar por qualquer motivo? E Jesus disse que não. Ele disse, mas Moisés deu carta de divórcio. Ele falou, é verdade, Moisés deu carta de divórcio, mas por causa da dureza dos vossos corações. Ou seja, Jesus não passou, mas ele apontou a responsabilidade para eles. Falou, isso aconteceu, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio não foi isso que Deus criou. Deus não criou a humanidade e estabeleceu isso para a humanidade, isso por causa da dureza do coração. São vocês que se embaraçam com essas coisas, era isso que Jesus estava dizendo. Vocês que não estão sabendo lidar com essas coisas. Que se queixa o homem, que se queixa o homem, que se queixe dos seus próprios pecados, pois são os vossos pecados que têm separado você de Deus. Então são os nossos pecados, são as nossas más administrações como cristão, como conhecedores da palavra de Deus, e não aplicamos a palavra em nós mesmos, não examinamos a nós mesmos, então são nós mesmos que embaraçamos a nossa vida nesse contexto de legalidade,
de sutileza, nós vamos levando a vida como a vida nos leva. Então, na verdade, o cristão não é dessa forma. Nós temos uma carta, nós temos uma regra, nós temos um estatuto, nós temos a palavra de Deus que pauta a nossa vida, que rege a nossa vida. Nós temos essa cartilha, nós temos esse manual, nós temos essa bússola, a palavra de Deus. Então, para o casamento não é diferente, para o matrimônio não é diferente. Não saia do padrão de Deus. Jesus disse, no princípio não foi assim. Ele deu essa carta por causa da dureza do coração. Vocês maltratavam as mulheres, vocês abandonavam as mulheres por qualquer motivo. Então, para não ficar na servidão, ou seja, não fique mal vocês e também elas, então Moisés deu a carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. Não pense que você não vai responder por isso. Não pense que você não cometeu pecado. Nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Tudo aquilo que Deus ofereceu para nós como instrução, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a pauta da nossa vida, tudo aquilo que ele estabeleceu, nós seremos julgados segundo a palavra de Deus. Porque Deus é justo, ninguém pode pegar Deus em qualquer uma injustiça, de forma alguma. Ele é justo. É como aqui, por exemplo, sou pastor nessa terra, aqui pela misericórdia de Deus. Eu não posso cobrar aquilo que eu não ensinei. É por isso que incansavelmente eu procuro ensinar a palavra de Deus. Também, claro, viver ela. Dentro da minha casa eu não posso ensinar, exigir do meu filho algo que eu não ensinei a ele, algo que eu não faço. Então, se eu fizer isso, eu sou injusto. Então, devemos cobrar daquilo que nós ensinamos. Tudo Deus tem esclarecido pela sua palavra à humanidade. Então, não saia da palavra. Vamos mais aqui além. O divórcio como permissão no Antigo Testamento. Permissão por causa da dureza do coração. Jesus falou aqui em Mateus capítulo 5, 32, e Paulo também, os Coríntios 7, ele também, lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 24, do 1 ao 4, traz essa narrativa, essa orientação, o divórcio como permissão do Antigo Testamento. É o que eu acabei de falar sobre Moisés, tudo por causa da dureza do coração do homem, porque imagina só, os maus tratos, vida miserável dentro de casa, havia muito isso, como também ainda acontece nos dias de hoje, os maus tratos dentro de casa, e as pessoas ainda chamam de casamento. Quando você agride o seu cônjuge, quando você maltrata o seu cônjuge, lida com ele como se fosse nada, como não tivesse significado, como se o seu laço matrimonial com ela ou com ele não tivesse nenhuma importância, você está corrompendo uma lei de Deus. Você não casou para esta finalidade, você não contraiu um matrimônio para esta finalidade. O matrimônio tem regras. Não vá somente pelo que é legal, mas procure pelo que é moral. Respeite, cuide, zele, porque não são mais apenas dois, você e ele, mas dentro do padrão de Deus, corporalmente falando, tornou-se uma só carne. Encerrando aqui, as cláusulas de exceção no divórcio segundo o Novo Testamento. Paulo fala, se for por causa de adultério. Mateus escreve, Jesus falando também aqui, e Mateus escreve, se for por causa de traição, se for por causa de adultério. Porque não há como viver com uma pessoa que adulterou, ela formou corpo com outra pessoa. Se voltarmos, ou se nós, uma suposição, se nós formos traídos e voltarmos a termos relação com essa pessoa, nós estamos formando aí um trio amoroso, porque ela já fechou o corpo. Diz a Salomão que quem se prostitui com uma mulher, você forma corpo com ela. O relacionamento sexual forma corpo, une o corpo, uma carne com outra.
Era a consumação original, consumação do casamento, era o relacionamento sexual. Se você fez esse relacionamento sexual fora do casamento, você formou um corpo com essa outra pessoa. Volta a se relacionar com o seu cônjuge, você já tem um corpo formado, então você está formando um corpo trio amoroso. Então precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus nos orienta em tudo a palavra de Deus nos orienta. Existem vários conceitos, várias orientações a respeito do casamento. Hoje eu estou aqui compartilhando com você um conteúdo tirado daquela leitura semanal, daquela leitura diária. Então isso com certeza vai somar algo muito bom aí na sua escola bíblica dominical. Hoje nós tratamos de um assunto que é muito interessante, pois ainda falando sobre o divorciado, nós não podemos jogar esse divorciado fora. Todos os pastores experientes que já têm um tempo de pastoreio já teve que lidar com essa situação de adultério, de divorciado, de divórcio, tudo isso. E nós precisamos trabalhar com muito cuidado. Cada caso é um caso, analisar segundo cada um. E não esquecer do valor da alma. Nunca esquecer disso. A pessoa não pode passar sem a correção, sem a orientação, porque existe, amados, duas coisas importantíssimas para a nossa vida, para a gente não perder, não se perder. Às vezes até sai da linha, mas para não se perder, primeiro é a orientação, a disciplina preventiva. A disciplina preventiva, ela prevê, ela cuida para que a pessoa não caia. E essa segunda e última é a disciplina corretiva. Essa é aquela que reconstrói. Às vezes traz dor, traz desconforto, mas é necessário para que a pessoa volte aos trilhos. Então, se a pessoa cometeu algum erro desta natureza, a pessoa já desprezou a disciplina preventiva e acabou ou acidentalmente caiu ou saiu dos trilhos. É necessária disciplina corretiva para trazê-los novamente aos trilhos. Amados, eu me despeço por aqui, agradecendo pela sua paciência, e compartilhe esse vídeo para ajudar a abençoar mais pessoas. E no momento é esse o conteúdo que deixo para você, e até a próxima, assim querendo Deus.